Cá estamos começando a contagem regressiva para a COP30, Conferência do Clima das Nações Unidas, que esse ano acontece no Brasil, todo mundo sabe. E também estamos começando a série de podcasts COP30, Muito Além de Belém, uma coprodução HSM Management, o núcleo de conteúdo da empresa de educação HSM, ligada ao Grupo Ânima, e da ACX Brasil, que é a Bolsa de Créditos de Carbono ligada à B3, que está se firmando como protagonista global em descarbonização. A gente vai debater aqui os caminhos da transição climática e dos mercados ambientais. E a gente quer ir muito além do que a COP, a intenção é essa, pelo menos do que a COP vai trazer. Outras coisas que talvez não estejam sendo tão abordadas. E estamos querendo discutir como vão influir nas decisões de negócios, especificamente, e nas próprias oportunidades econômicas do Brasil. Esse episódio número 1 é sobre o mais importante dos temas, e está muito especial também, vocês já vão entender por quê. O mais importante dos temas é a transição energética. Eu sou a Adriana Salles, cofundadora da HSM Management, e apresento aqui os meus parceiros de bancada. Ricardo Sparta, que tem 26 anos na área, bem-vindo Sparta, é integrante do órgão supervisório ou supervisor, eu nunca sei como falar direitinho, do Acordo de Paris. Ele acaba de voltar de Bonn, estava discutindo essas coisas e traz uma riqueza de conteúdo aí bem bacana para a gente. E do meu lado, Carlos de Matias Martins, que eu vou chamar de Matias, vocês vão ver, mas a maioria das pessoas o chama de Carlos, que é o chairman da ACX no Brasil, da Bolsa de Créditos de Carbono, investidor, empreendedor de cleantechs. Há muitos e muitos anos, ele esconde a idade, mas é isso. E eu vou pedir para o Matias apresentar nossos dois convidados especialíssimos que muito nos honram com sua participação. Obrigado, Adriana. Mais do que uma honra, é uma alegria estar aqui, de certa forma, participando pela primeira vez com talvez os dois protagonistas mais ilustres do tema de transição energética no Brasil. Eu costumo dizer que agora finalmente minha mãe sabe o que eu faço, porque o tema das mudanças climáticas aparece na televisão. Mas depois desse podcast, a minha expectativa é que finalmente meus amigos empresários, formadores de opinião, entendam o que eu faço e eu tenha que parar de explicar toda vez o fenômeno das mudanças climáticas e o tema da transição energética. Então, sorte de estar conosco aqui o professor José Gondenberg, um dos mais renovados físicos brasileiros, membro da Academia Brasileira de Ciências e reitor da Universidade de São Paulo, foi ministro de Estado, secretário de Estado, foi meu professor de Física 1 na gloriosa Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e assinou o diploma tanto do Ricardo, da Adriana, minha colega amiga da gloriosa Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. O diploma do Sparta, o meu e da Adriana, foi assinado pelo professor Goldenberg. E também o professor José Roberto Moreira, que foi não só um mentor nosso, meu e do Sparta, quando nós começamos aqui a trabalhar com o tema das mudanças climáticas, mas foi o profissional que me explicou pela primeira vez o conceito de Carbon Capture and Storage, que é a rota número 4 do painel de mudanças climáticas da ONU, é a rota que salva o mundo, que é capturar o CO2 e injetar no subsolo. Então, quero dar esse crédito ao professor Moreira, porque sem ele a gente não teria nem ouvido falar dessa oportunidade de negócio. E eu passo a palavra para você, Adriana, depois dessa apresentação. Eu acho que a gente está aqui com as pessoas ideais para responder a minha primeira pergunta. Eu vou perguntar para os dois. Que vem de uma frase que você, Carlos Matias Martins, eu vou falar todos os nomes para não errar aqui, me citou um dia, que quando as pessoas querem o impossível, só os mentirosos conseguem satisfazê-las. É uma frase bastante interessante, dando crédito, é de um economista, do economista americano Thomas Sowell. Então, vou perguntar aos professores Goldenberg e Moreira. Vou começar pelo professor Goldenberg, que está aqui conosco de longe,
mas nos deu essa honra de estar aqui, de fazer essa gentileza de participar com a gente. Quando falamos em trocar o petróleo e seus derivados por fontes de energia renovável, estamos querendo o impossível, como diz o economista, falando em termos mundiais, brasileiros e mundiais? Professor. Olha, não é impossível, não, mas vai demorar. Quer dizer, o que houve com petróleo, com carvão e com gás, é que as pessoas, há 30 ou 40 anos atrás, subestimaram as reservas de combustíveis fósseis que existem na natureza. Como, devido à idade, eu participei desse processo há 30 ou 40 anos atrás, a situação era muito diferente do que é hoje, né? Havia uma crise tremenda, que é a crise do petróleo, em 1975, e dentro dos Estados Unidos, sobretudo, a sensação que se tinha é que as reservas de petróleo acabariam rapidamente. Havia estudos feitos pelo renomado cientista Hubbard, que avaliou, na época, as reservas remanescentes de combustíveis fósseis que existem na natureza. E as opiniões de Hubbard eram fortemente influenciadas pela situação dos Estados Unidos. E a impressão que dava naquele tempo é que as reservas desses combustíveis iam durar 30 ou 40 anos. E não é verdade. Quer dizer, se eles durassem 30 ou 40 anos, apenas seria impossível que combustíveis alternativos, renováveis, isto é, energias solares, como fotovoltaicas, a utilização do vento e biomassa, substituíssem o petróleo e o gás e o carvão que se usavam na ocasião. Em 30 ou 40 anos era impossível fazer isso. Sucede que essas estimativas estavam erradas e as reservas de carvão, petróleo e gás, elas, com as tecnologias que existem hoje e com os custos que nós conhecemos, elas devem durar certamente 50 a 100 anos, pelo menos. Ou seja, nós temos que marchar para um mundo em que se usam energias renováveis por outros motivos, quer dizer, para não saturar a atmosfera de carbono e, portanto, aumentar a temperatura da Terra. Mas nós temos um horizonte de tempo que é maior do que se pensava anteriormente. De modo que, a médio prazo, é possível que energias renováveis substituam os combustíveis fósseis. A curto prazo, é impossível. Perfeito. E, professor Moreira, o senhor também concorda com o professor Goldenberg que não é impossível? Sim, eu, inclusive, espero que a palavra impossível não se aplique mesmo, porque, vamos pensar, mesmo no caso daqueles céticos sobre mudanças climáticas, eles têm que lembrar sempre que petróleo, por exemplo, é um produto finito. Então, mais cedo ou mais tarde, acabará. Como o professor Goldenberg mencionou, 50 anos para petróleo, a gente lê, às vezes também, alguém estima em 30 anos o petróleo, o carvão dura um pouco mais. Mas não há dúvida de que alguma coisa precisa ser feita. Então, se partimos do princípio de que é impossível trocá-lo, o que vai acontecer no futuro? Vamos voltar à idade da pedra, tudo? É preciso que se ache uma solução. E eu acho sábio que se procure a solução agora, enquanto tem reservas, porque se o caminho escolhido agora não for o ideal, dá tempo de trocar e procurar um outro caminho. Agora, esperar que acabe para procurar a solução é mais temerário. Passando aqui a bola para o Sparta, com relação agora à sua recente viagem a Bonn, o que você traz de novo nesse contexto dos trâmites que estão ocorrendo lá junto aos órgãos supervisórios da ONU, no contexto da migração, do protocolo de Kyoto para o Acordo de Paris? Deixa eu começar. Primeiro, eu queria fazer também a minha homenagem aos dois professores, são parte importante da minha vida.
o professor Goldenberg foi meu professor de graduação, de pós-graduação, participou da minha banca de doutorado, e o professor Moreira foi o meu orientador de doutorado. Então, muito mais do que uma simples conversa para mim, isso seria uma homenagem a dizer que eles fazem parte da minha capacidade como pesquisador, como profissional da área, e agradecer a eles todo esse apoio, todo esse conhecimento que eles passaram para mim. Deixando um pouquinho mais claro qual é o meu papel dentro do órgão supervisor do A6.4, eu não sou membro do órgão supervisor, eu sou parte de um dos painéis que está ali dentro, e as novidades que estão acontecendo nesse painel, elas são principalmente ligadas ao uso de metodologias que estão ali dentro. Elas estão começando a aparecer, a primeira metodologia para uso e emissão de crédito de carbono, ela está em discussão pública nesse momento, né? Aliás, acho que hoje é o último dia para a submissão de comentários, então as coisas vão começar a acontecer. É lógico que o mercado todo está reagindo de uma maneira um pouco, digamos, cética com relação ao que estão se propondo metodologias com muito rigor, mas foi assim também no caso do MDL. Eles começam com muito rigor e de alguma maneira vai se adaptando isso. Então é muito provável que já a partir do ano que vem a gente tenha créditos emitidos dentro do artigo 6.4 do Acordo de Paris. Mas eu queria lembrar de uma coisa e fazer uma observação e uma pergunta ao professor Goldenberg, que o professor Goldenberg foi ministro de Meio Ambiente, né, e participou do movimento em 94, eu acho que foi em 94, sim, que levou a aprovação ou a redação, né, da Convenção do Clima. Eu queria perguntar para o professor Goldenberg como é que era, o senhor já um pouco respondeu isso com a sua resposta anterior, mas como é que era essa visão naquele momento, como é que era a expectativa do mundo naquele momento ao se criar a Convenção do Clima, ao se aprovar no Brasil a Convenção do Clima, e como o senhor enxerga que isso se desenvolveu nos últimos 30 e poucos anos, né? O que o senhor enxergou? O senhor acompanhou todo esse processo desde 92, quando foi a Eco 92 do Rio e foi a preparação da redação, até hoje com o Acordo de Paris e com todas essas dificuldades que a gente está passando. Como é que o senhor avalia o que se esperava em 92 e 94 e onde nós estamos hoje? Olha, são decorridos aproximadamente 30 anos da Conferência do Rio, né, em 1992, que foi a primeira grande conferência internacional sobre mudança do clima. E o que acontece é que o mundo era muito diferente em 1992. Quer dizer, o presidente dos Estados Unidos não era Trump, mas era Bush e outros presidentes, mesmo que naquela época, e o mundo era um mundo diferente no seguinte sentido, né, de que multilateralismo era a palavra. Quer dizer, houve uma época em que o grande esforço, então, era feito por organizações não governamentais que estavam em ascensão, sobretudo depois do período Clinton nos Estados Unidos, e a ideia era de que poderia haver uma cooperação internacional que enfrentasse o problema do aquecimento global. Quer dizer, em 1992, nós tínhamos clareza do que iria acontecer se nada fosse feito. Quer dizer, a quantidade, o índice, a fração de carbono na atmosfera ia aumentar rapidamente, como aumentou efetivamente, e a temperatura ia subir. E as consequências do aumento da temperatura iriam se fazer sentir rapidamente. O que há é que 1992 e os anos que antecederam 1992 era um mundo multilateral. Tanto que na conferência que adotou a Convenção do Clima, em 1992, compareceram representantes de 190 países. E o maior número de chefes de Estado que compareceu em qualquer conferência internacional desde então. Mais de 120 chefes de Estado. E a convenção foi assinada com adesão unânime, então, e era um período, então, de grande otimismo.
E as organizações não governamentais eram muito influentes na época, muito mais do que são agora, não é mesmo? E, naturalmente, se deixaram levar pela própria retórica, a meu ver, olhando no passado. E olha que eu, como ministro do Meio Ambiente na ocasião, tive um papel presente nas discussões que havia na ocasião. Elas se deixaram levar pelo entusiasmo de que o multilateralismo era o que dominaria o mundo dali para frente. E o que acontece é que a Convenção do Clima foi adotada com essas características que ela tem, mas ela não é uma convenção que tem dentes, né? Ela não foi adotada em 1992, não foram adotados mecanismos em 1992 que impusessem obrigações aos países. Isso só foi feito na Conferência de Quioto, em 1997, 5 anos depois. E aí o mundo foi dividido em dois grupos, os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. O que foi uma ideia, digamos, parecia razoável na ocasião, mas que se revelou complicada anos depois. No protocolo de Quioto, os países ricos, Estados Unidos, os países da Europa e o Japão, eram obrigados a reduzir as suas emissões num certo período de tempo. Acontece que o Senado americano não aprovou o protocolo de Quioto. Aliás, nem colocou em votação o protocolo de Quioto. Ele simplesmente se recusou a considerar o protocolo de Quioto. E, portanto, a Convenção do Clima ficou, desde essa ocasião, sem dentes. E foi só com a Conferência de Paris, em 2015, que ela retomou a ideia de que reduzir as emissões de carbono era uma atividade que devia ser levada a sério pelos governos e não apenas como uma atividade retórica. De modo que é isso que explica o que aconteceu. Quer dizer, foi um excesso de otimismo na ocasião, né? Em primeiro lugar, porque as reservas de combustíveis fósseis se revelaram maiores do que se pensava. Veja, fracking. Os Estados Unidos, nessa ocasião, em 1985, eram importadores de petróleo. Mesmo com fracking, os Estados Unidos passaram a ser grandes exportadores de petróleo. O mundo mudou. E, por conseguinte, então, as responsabilidades pelas ações necessárias para implementar a Convenção do Clima acabaram mudando também. Obrigada, professor. Professor Moreno, né? Eu só quero, antes, eu estou aqui numa situação, numa saia justa, porque eu sou a generalista e leiga e todos eles são especialistas. Então eu vou tentar traduzir um pouco o que é falado. E aí o Sparta falou uma sigla que é MDL. O que é MDL? O MDL é o mecanismo, o professor Gondenberg mencionou agora que no protocolo de Quioto de 1997 foi o primeiro momento em que se deu dentes à Convenção do Clima, em que houve algum tipo de obrigatoriedade. O MDL faz parte do processo de obrigatoriedade. Ele não é um mecanismo para os países, e naquele momento o que se acordou como obrigatoriedade foi que os países desenvolvidos deveriam ter uma redução de emissão. Eles inicialmente deveriam voltar às emissões de 1990, mas até o final de 2012 ter uma redução de emissão, cada um com uma proposta, mas em média alguma coisa em torno de 5% para todos eles. E os países em desenvolvimento não tinham obrigatoriedade nenhuma neste momento, mas eles podiam fazer parte desse processo também implementando ou realizando projetos de redução de emissão. Isso eles se faziam pelo mecanismo de desenvolvimento limpo, o MDL do protocolo de Quioto. Perfeito, obrigada. Não, o professor Moreira também queria ouvir a opinião do professor com relação a esse preâmbulo aí do professor Goldenberg e do Sparta com relação à transição de Quioto para Paris. Bom, realmente eu teria pouco a agregar do que já foi falado sobre o assunto. Quer dizer, não há dúvida que se estimou que era um processo relativamente simples. E aprendemos que é muito árido, né? Porque os interesses envolvidos, os interesses econômicos envolvidos são enormes.
por exemplo, lutar contra a indústria do petróleo, né? Há livros clássicos mostrando a dificuldade que foi enfrentar a indústria do petróleo. Eu mesmo me lembro, numa reunião em algum lugar da Europa, uma discussão entre um CEO de uma empresa petrolífera francesa e um da Exxon, nos Estados Unidos. E o francês disse, escuta, o que acontece é que no nosso país não tem tanta gente burra como no seu. E é difícil eu convencer meu povo de que não existe mudança climática. Mas, claro, as grandes petroleiras eram contra, dificultou a implementação e estamos aí sofrendo bastante. É verdade que algo aconteceu, não podemos dizer que nada foi feito. Foi feito muita coisa, mas insuficiente para resolver o problema. Continuamos devendo melhorar a eficiência, trocar as fontes de energia para realmente que o mundo não morra de calor, né? Eu vou procurar o nome do CEO que falou isso, para ver se ele vai entrar na lei Magnistic aí também. Esse cara já deve estar na rosca. Pois é. Não, agora a pergunta é minha, porque eu vou fazer um gancho aqui, eu vou mudar até, eu quero perguntar para o professor Goldenberg. Professor, em 2016, o senhor escreveu um artigo, 2018, perdão, publicou um artigo sobre até em inglês, não sei nem traduzir direito aqui, a desnuclearização do Brasil e Argentina. Fazendo um paralelo do tema de energia nuclear para fins pacíficos e energia nuclear para guerra, né? E é interessante, eu estava relendo esse artigo, porque eu sempre tenho esse debate, o tema é mudanças climáticas e energia nuclear é uma fonte de energia de emissão zero, mas eu acho que esse tema acabou sendo capturado pelo ativismo ambiental e ele é meio, acho que poluiu demais esse discurso. E os senhores devem lembrar, o Esparta também, não sei se você lembra da história do Jornal do Campus da USP, ficava falando da chaleira, lembra dessa história da chaleira? Que era o pequeno reator nuclear que a Marinha tinha, que ninguém chegava perto, lembra da chaleira, saía, se a chaleira estava no IPT, se estava não sei onde, a gente achava que ia morrer lá, explodir algum dia. Acho que no IEA, né? No IEA, exatamente, isso. Mas, professor Goldenberg, eu queria saber por que as pessoas leigas confundem energia nuclear com armas nucleares, mas ninguém confunde cadeira elétrica com eletricidade? Por que tem tanta reação à energia nuclear, professor? Olha, é uma boa pergunta, né? E tem a ver, sabe, todos nós que trabalhamos com energia nuclear, eu em particular, sou físico nuclear, né? Não. Trabalhei anos da minha vida, a primeira parte da minha vida foi toda com energia nuclear e com radioatividade. O que é o seguinte, né? É que radioatividade é perigosa mesmo, precisa tomar cuidado com a radioatividade. E radioatividade entrou no mundo com a explosão em Hiroshima, né? Não é mesmo? E, quer dizer, a maneira pela qual a energia nuclear foi introduzida dentro da humanidade foi uma maneira muito traumática, né? Não, quer dizer, não foi pelo caminho que a Madame Curie fez. A Madame Curie separou o rádio, né? No começo do século passado, começou a ser usado para tratamento médico e com todo cuidado e nunca criou problema, né? É muito raro ter acontecido qualquer problema com radioatividade naquela época, né? Acontece que com a explosão de Hiroshima, as quantidades de radioatividade que foram liberadas na Terra eram imensamente maiores, né? E acabou se tornando uma coisa emblemática, né? Quer dizer, talvez mal comparando, né? É o que está acontecendo com Gaza hoje, né? Quer dizer, a quantidade de explosivos usadas em Gaza até hoje é o equivalente a 2 bombas atômicas do tipo que foi usado em Hiroshima, né? Quer dizer, para toda aquela destruição bastaria 2 bombas nucleares, né? Quer dizer, é uma coisa que, digamos, mudou a visão que a humanidade tinha de energia nuclear, né? Então, os físicos
meus colegas dos Estados Unidos e em outros países, achávamos que reatores nucleares podiam ser construídos de uma maneira segura e que produziriam energia elétrica muito barata, né? É mesmo? Tanto que as pessoas que fizeram isso logo no começo, em 1960, 1970, achavam que, inclusive, que a eletricidade seria tão barata que não valeria a pena nem medir, né? Não justificaria colocar medidores de eletricidade. Bom, e não ocorreu, né? Não ocorreu por dois problemas. Primeiro, porque a energia nuclear é perigosa mesmo e precisa tomar cuidado. E quanto mais cuidado você toma, mais caro fica, né? E aí ocorreram esses acidentes que ocorreram em Chernobyl e depois no Japão, em Fukushima, né? Que realmente aí acabaram com a reputação de energia nuclear como uma fonte de energia segura, né? Isso eu acho que agora, com a transição energética, vai ser reavaliado, né? Está sendo reavaliado, né? E mesmo porque estão desenvolvendo reatores nucleares mais seguros do que os que se faziam antigamente, né? Mas é parte da transição energética, né? Sob esse ponto de vista, né? Quer dizer, e é por isso que a transição energética é importante, quer dizer, precisa dar um espaço de tempo, isso está ocorrendo agora, não é mesmo? Que é desenvolver essas tecnologias de uma maneira segura. É como o CCS, né? Provavelmente há gente que acha que CCS é perigoso porque é capaz de liberar uma quantidade enorme de CO2 num acidente, né? Bom, precisa tomar cuidado para que não ocorram acidentes, né? E é um período, então, em que experimentação, isso é pesquisa e desenvolvimento, sobretudo em termos práticos, né? Com unidades de demonstração, vai ser extremamente importante. O Moreira tem me explicado um pouco o que vocês têm feito, o CCS, né? Eu acho que é da maior importância, mas aí precisa construir unidades, né? Não adianta só escrever artigos teóricos sobre o assunto. Teoricamente, a energia nuclear é seguríssima, é uma maravilha, né? Mas na prática, sabe como é uma maldita de uma válvula que não fecha na hora certa? Fukushima, em que os geradores que deviam manter a eletricidade de emergência em funcionamento estavam colocados no subsolo e não no telhado das casas e, portanto, foram inundados, né? O que é que podia prever que ocorreu um tsunami daquele vulto, né? Então, é isso, quer dizer, eu acho que a energia nuclear, sob esse ponto de vista, foi injustiçada, mas foi injustiçada por boas razões, né? Porque quando ela está fora de controle, ela é extremamente perigosa. Eu só vou acrescentar que eu acho que os Simpsons também contribuíram para o preconceito contra a energia nuclear. Sim. Porque a usina dos Simpsons é a coisa mais insegura que existe. Vocês vão me explicar o que é CCS, Não, né? mas agora o professor, a gente tem que ouvir o professor Moreira fala em alemão de verdade, transição energética. Energie Wind. Energiewende. Então, professor... Energiewende. O que o senhor acha desse contexto aí, Não, inclusive? eu só queria complementar, eu acho que uma explicação por que a cadeira elétrica não é com com eletricidade. A cadeira elétrica é para matar uma pessoa por dia, no máximo, né? E a energia nuclear de Hiroshima matou centenas de milhares, né? Isso tem impacto diferente, né? Como cair avião pequeno, né? E cair um grande, né? Eu acho que esse é a diferença. Tá, mas eu queria ouvir a opinião do senhor no contexto, um pouco contextualizando o que aconteceu na Alemanha, né? Sim. Que a Alemanha começou a desligar as nucleares e aumentou o consumo de combustível fóssil a partir dos acordos bilaterais com a Rússia, né? Aí é gás natural, mas religou térmica a carvão. Tanto é que nos últimos anos, a ordem de grandeza, a Alemanha aumentou as emissões em poucos pontos percentuais, mas aumentou as emissões totais do país, né? Então, eu queria a opinião do senhor no contexto desse dilema. A gente vai depois entrar no paralelo com o Brasil, mas o dilema dessa transição, de que forma que a gente faria essa transição para de fato reduzir as emissões do país. Bom, vamos ver. O exemplo no curto prazo, eu acho que tem justificativa, né? De uma hora para outra, a Rússia deixou, não vendeu mais, né? Também não foi possível comprar mais gás natural da Rússia. Então, é claro que deu um desespero
tem que resolver o problema da eletricidade em menos de um ano, então apelou-se para voltar novamente a combustíveis fósseis. Agora, um pouco antes disso, antes da guerra da Ucrânia, a sua colocação é de que eles estavam indo para o gás natural. Mas isso é uma opção, é o que fala o painel intergovernamental de mudanças climáticas, fala, olha, uma das maneiras de reduzir as emissões é você abandonar carvão, petróleo e vai aos poucos para o gás natural, porque não é toda a nação, como veremos mais adiante, espero, que pode passar de um suprimento de combustível fóssil para biomassa. Então, é a gradação natural, você sair do carvão e ir para o gás natural. Então, eu acho que a Alemanha não estava infringindo isso. E, pelo que eu convivi, fui muito tempo, participei de empresas de pesquisa de energia na Alemanha, a filosofia do governo é muito a favor da redução das emissões, ele compra a ideia de que é preciso a mitigação. Eu acho que é uma conjuntura, primeiro, natural, e agora de curto prazo é um desespero. Quer dizer, você deixou de ter um gás natural. Não, a Alemanha é um grande parceiro nosso no combate às mudanças climáticas, né? Um dos países. Muito parceiro. Pega o gancho, pergunta para o professor Moreira, a transição quarta transição energética. Mas eu primeiro quero perguntar o que é o CCS. Mas a gente vai entrar daqui a 2 minutos a gente vai entrar no detalhe do CCS. Vamos aprofundar o CCS, prometo. Gente, eu tô aqui no papel de generalista. O professor Goldenberg falou que o que a gente está fazendo é fundamental, quer dizer, o tema do Carbon Capture and Storage, né? Claro, a gente já havia falado com o professor Moreira, mas pega o gancho da transição aí, que eu acho que essa essa justamente da quarta transição energética que o professor Moreira... Pegarei. Eu aprendi com o Carlos Matias, ele aprendeu, acho, com o Bill Gates, que houve 4 transições energéticas, né? Quer dizer, esta é a quarta. Teríamos tido 3 anteriores. Então, vou fazer rapidamente aqui. É uma teoria aí de um cientista tcheco-canadense chamado Václav Smil, que desde o Big Bang a humanidade experimentou, então, essas outras 3. O primeiro foi o controle do fogo, que permitiu a queima direta. Eu estou lendo, gente, porque é muito detalhe aqui, mas a queima direta de biomassa para geração de calor. A segunda foi com o advento da agricultura, que permitiu a conversão de energia solar em alimentos. E a terceira transição energética, de modelos energéticos, ocorreu durante a industrialização e, com ela, a utilização em larga escala dos combustíveis fósseis, que é a nossa dor de cabeça atual. Então, hoje, para enfrentar o fenômeno das mudanças climáticas, estamos tentando ir para fontes de energia de baixa emissão de gases de efeito estufa. A quarta transição. O que eu queria perguntar é o seguinte, até que ponto a gente aprendeu com essas transições? Pergunto aqui para o professor Moreira se faz sentido esse modelo e o que a gente aprendeu com elas. E ainda mais que a gente está prevendo um crescimento de energia, de consumo de energia no Brasil de 3,3% ao ano até 2035. Né? Uma projeção da empresa de pesquisa energética e nos cenários piores de 5% ao ano até 2035. Então, o que a gente aprendeu com as transições anteriores, que eram muito demoradas, vai nos fazer jogar a toalha um pouco diante dessa demanda toda? Bom, as transições, as 2 primeiras citadas aí, do fogo, da lenha, a gente não tem informação sobre quanto tempo demorou. Vamos me agarrar aqui nessa última, que foi a transição para o carvão. Quando apareceu o carvão, foi relativamente rápido. O carvão avançou em coisa de 20 anos, ela dominava já como fonte de energia, lá por volta de 1880 já era o começo de grandes proporção do carvão, né? Então, mas a transição, apesar de ter sido relativamente rápida, ela é demorada por razões econômicas. Você veja, o pessoal cita o caso da China, que de um lado fala que está colaborando para reduzir as emissões, de outro lado está instalando usina a carvão nova. Ora, uma usina a carvão colocada nova hoje, ela tem que operar pelo menos uns 30 anos para pagar o investimento.
Então já é árduo você pedir para o indivíduo daqui 15 anos, quando ele disser, olha, o investimento foi pago, agora você está abrindo mão do lucro. Talvez ele concorde em abrir a mão do lucro, mas para antes dos 15 anos, eu não recuperei meu capital e você quer que eu pare? Então há essa resistência no mundo capitalista, ou seja lá o que for, ou semicapitalista, como é o caso está sendo na China. Então, ela tem essa inércia, você continua colocando por razões que não há substituto, alguns lugares ainda precisam utilizar combustível fóssil, e ele vai, então, empurrando para frente até que se extinga o seu uso, né? De forma que eu acho que, voltando, né, a transição ela é uma verdade, ela ocorrerá, mas de forma relativamente lenta. E quanto a essa visão de 3,3%, 5% de crescimento de eletricidade no Brasil, eu acho otimista. A gente sabe que tem uma correlação muito grande entre crescimento econômico e o crescimento de demanda de energia. Não há perspectiva, eu não vejo perspectiva de que o Brasil possa crescer economicamente 3%, até um pouco. O correto seria crescer um pouco mais a economia do que a energia. Então teria que esperar um crescimento de 4% ao ano, 6% ao ano na economia do Brasil. Eu acho que, como sempre, esses órgãos de planejamento, eles planejam do lado da segurança. Se ele disser que precisa de tanto e daí sobrou, é ruim para a sociedade, você gastou dinheiro. Mas para eles não é tão mal, não. Pior para eles eu preciso disso e faltou, né? Daí é uma catástrofe, né? Boletim Focus do Banco Central do Brasil compila as previsões de PIB de todos os bancos, né, do Brasil, de todos os mais relevantes. Eles não acertam uma, professor. Ninguém acerta previsão de nada, é muito difícil, né? E num país como o Brasil é muito difícil, É factorial, né? Como você apontou há pouco. É multifatorial, e não, é bom, não vai ter nenhum financista ouvindo esse podcast mesmo, então não tem problema falar que eles não acertam uma. É muito difícil, não dá. Acho que vai ter financista ouvindo. Sacanagem, só pra provocar, pra falar pros caras verem. A gracinha que tem sobre as previsões do comitê, do Boletim Focus, é justamente você fazer previsões é muito complicado, especialmente sobre o futuro. Adriana, eu queria fazer uma observação, viu? A Agência Internacional de Energia Atômica, que é um órgão importante nessas questões, ela partilha da posição que você acaba de explicar, né? Quer dizer, a eletricidade vai ser a fonte dominante quer dizer, a energia vai ser usada sob uma forma de eletricidade de uma forma dominante, quer dizer, nas previsões da agência, cerca de 50% de toda a energia usada no mundo, não no Brasil ou nos Estados Unidos, mas no mundo, será usada na forma de eletricidade. Viu? Quer dizer, sob esse ponto de vista, eu acho que a quarta transição energética poderia ser chamada não é uma transição para energias renováveis, mas é uma transição para a eletricidade, né? Quer dizer, é o aumento da eletricidade dentro das formas de utilizar energia. Perfeito, professor, obrigada. Sua vez. Não, eu quero depois pegar esse gancho da eletrificação, porque o professor Moreira e eu não queremos carro elétrico no Brasil, nós queremos biocombustíveis, certo, professor? O Brasil é o país da fotossíntese e a gente quer vender etanol. Depois a gente vai falar do viralatismo, mas para não acabar com a pauta... E os chineses não querem o que vocês querem. Eu só vou pedir para o Ricardo Sparta explicar rapidamente o que é Carbon Capture and Storage, o que é Biomass to Energy Carbon Capture and Storage. Depois a gente vai fazer, então, um contraponto com o professor Moreira aí, para você explicar para a audiência qualificada do podcast. Bom, como a gente precisa diminuir as emissões, aliás, evitar que a concentração dos gases de efeito estufa aumente na atmosfera, a gente pode fazer isso de duas maneiras. A gente pode reduzir as emissões ou acabar com as nossas emissões, ou seja, eu vou passar
ao invés de utilizar um combustível fóssil, queimá-lo para gerar algum tipo de energia, usar algum combustível renovável, em que eu vou ter a captura dessa energia através da fotossíntese, transforma numa biomassa, aí eu queimo, e depois de novo, então eu reduziria a emissão. Uma outra coisa que a gente pode fazer é retirar esses gases de efeito estufa da atmosfera. Ou seja, que aí vem o tal do CCS, que é a captura e o armazenamento. Eu vou capturar isso do ar da atmosfera e vou guardar isso em algum lugar. Né? De alguma maneira eu vou guardar. Uma das maneiras que eu posso fazer isso é justamente no caso da bioenergia, e daí vem esse BECCS, né? Que eu vou produzir uma energia, e aí o exemplo mais simples que existe e mais próximo da gente é justamente a produção de etanol. Na produção de etanol, né, a gente faz o crescimento, e eu vou simplificar, da cana-de-açúcar. Existem outras formas, a gente pode falar isso depois, mas a gente faz isso da cana-de-açúcar, ao crescimento da cana-de-açúcar, em que no crescimento da planta eu capturo o CO2 da atmosfera, faço a matéria orgânica, depois eu vou colher essa cana-de-açúcar, vou espremer a cana-de-açúcar, vou ter os resíduos materiais disso, o bagaço, as folhas, que isso pode ser queimado, e vou ter também a garapa, né? o caldo da cana-de-açúcar, que eu posso utilizar tanto para produzir arroz quanto para produzir energia, o etanol. Na produção do etanol, e aí tem outras maneiras de eu capturar, mas eu vou pegar a mais simples de tudo. Na produção do etanol, quando a gente faz a fermentação da produção da cana-de-açúcar para produzir o etanol, o principal efluente gasoso dessa fermentação é o CO2. Eu posso pegar esse CO2, capturá-lo e de alguma maneira colocar debaixo da terra, ou de alguma maneira aprisioná-lo, que é a tal da captura e armazenamento. E ao mesmo tempo que eu estou produzindo uma bioenergia. Então, esse seria CCS, é a captura e armazenamento de carbono, é qualquer uma das formas que eu fizer isso, eu posso tirar o CO2 do ar, simplesmente, e tenho aquela com a produção de bioenergia, especificamente no caso do exemplo que eu dei aqui, eu vou produzir etanol e vou capturar o CO2, então eu vou ter as duas coisas ao mesmo tempo. Quem quiser parecer iniciado, fala BECCS ou fala BCCS? Todo mundo fala BECCS, não tem muito jeito. Então tá. Então, professor Moreira, nesse contexto, depois da introdução do Ricardo Sparta sobre a tecnologia, a atividade de BECCS, eu gostaria que o senhor pudesse, por favor, colocar a sua visão com relação a quanto o Brasil poderia se beneficiar se essa atividade de BECCS fosse de uma forma difundida de uma forma mais ampla no país, tendo em vista que é a primeira vez na minha vida que eu vejo os produtores de etanol aliados à Petrobras numa única atividade. Bom, sem dúvida que o caso do etanol é um caso muito interessante para se pensar em captura de carbono e sua armazenagem, né? Porque você, na realidade, nem tem captura, né? A dorna de fermentação ela já opera fechada e com alguma pressão. Então, de vez em quando, a válvula abre e expele o CO2. Então, não tem que capturar, não tem que fazer a captura. Meramente, você tem que fazer a armazenagem, tá? Ligar essa válvula de saída para algum poço subterrâneo, por exemplo. Então, do ponto de vista de custo, é uma das maneiras mais baratas que existe para você fazer a captura de carbono. Mas custa. Então, claro que o Brasil produz 1/3 do etanol do mundo, os Estados Unidos produz 2/3, e eles têm capacidade, pouco importa se é de milho, se é de cana-de-açúcar, o mecanismo de produção de CO2 é o mesmo. Então, eles têm grande possibilidade de armazenar esse. Mas e o custo? Você está fazendo alguma coisa a mais e não é um subproduto. Você não vai vender esse produto, você vai pegar esse produto e esconder. Quem paga? Então, é isso que se tem discutido. Pode ser até que o Sparta tenha informações mais recentes, né? O que se quer fazer? Atualmente há alguns programas específicos, por exemplo, a Califórnia dá um prêmio para quem vai vender etanol que armazenou o CO2, mas são nichos de mercado, não existe uma política universal para isso. Agora, de qualquer forma, é preciso lembrar que também, o que é o etanol do Brasil, o etanol dos Estados Unidos, um pouquinho da Indonésia, Tailândia, ainda são alguns %, né, da substituição dos derivados de petróleo. Então, ele também teria que crescer. E
E aí entra eu me lembro de você mencionar o viralatismo do Brasil, que ele não se preocupa. Não, ele se preocupa, só que uma coisa, se gerar eletricidade é muito tranquilo o que você vai usar de fonte de energia. Qualquer fonte de energia, depois que virou elétron, é tudo igual, ninguém vai perceber. No caso de fazer etanol, que é um combustível, aí há um problema internacional. Os veículos são feitos para serem consumidos no mundo todo. Se o mundo todo não tem etanol, como é que você faz para convencer os fabricantes de fazer em grande quantidade? Então, não é um viralatismo. O Brasil não pode fazer muita coisa, ele não domina o mundo, não tem o poder econômico que tem os Estados Unidos ou a China hoje para fazer as pessoas se curvarem e aceitar o carro a bateria, por exemplo, ou aceitar a política de petróleo retrógrada do Trump. Nós não temos isso. Então, a única coisa que o Brasil pode fazer é tentar convencer outras nações a embarcarem no assunto. E realmente toda nação de clima tropical tem condição de ser produtora de etanol, desde que não esteja sobrecarregada com população, né? Ninguém vai plantar em Gaza lá etanol, cana-de-açúcar porque não tem espaço. Mas 70, 80 países tropicais poderão fazer isso. E esse processo é lento porque a força do Brasil para impor ideias no mundo não é muito apreciável, né? Com relação ao viralatismo específico, eu me ressinto do debate do combustível versus alimento, né? Food versus fuel, que sempre que aparece algum tipo de iniciativa associada ao biocombustível brasileiro, vocês estão deixando de plantar alimento, que em alguns aspectos é verdade, mas seria uma atividade vastamente compensada pela descarbonização da matriz de transportes brasileira. Eu com relação a essa história do carro elétrico, ordem de grandeza, a frota de motor a combustão interna no mundo é 1,5 bilhões de automóveis. O mundo demoraria... Se amanhã parar de produzir carro a combustão, vai demorar 25 anos para substituir toda... Então, simplesmente, nós não vamos ver isso acontecer. Enquanto isso, o Brasil tem um combustível com intensidade de carbono muito baixa. E aí, nós estamos trabalhando, estudando muito isso. Olha só, a gasolina é 86 gramas de CO2 por megajoule, né? Essa é a média do RenovaBio. As usinas de açúcar e álcool produzem etanol a 20 gramas de CO2 por megajoule. Umas mais, outras um pouco menos, mas essa é a ordem de grandeza da média ponderada, 20 gramas. O projeto de BECS calculado que nós estamos fazendo agora no interior de São Paulo é negativo 10. Então o delta é 30 gramas de CO2 por megajoule. Falar que essa transição energética, nós temos 30 anos talvez de combustível etanol negativo, e aí o senhor colocou, quem vai pagar isso? Olha... deslocar gasolina com combustível que retira CO2 da atmosfera é um feito, né? Então, quando eu coloco o tema do viralatismo, para mim a preocupação acho que é um componente de viralatismo com narcisismo. Já que me deram a palavra, né? Vou falar. Aquela história de, o Brasil aceita, você vai ser o líder da descarbonização. Calma. Quero saber quem vai pagar a conta no Brasil, né? Sem dúvida. Não sei se eu quero ser o líder. Eu quero impor também a minha agenda, né? Que eu acho que a agenda, na minha leitura, seria a agenda das cadeias produtivas globais com a menor intensidade de carbono. Que aí o biocombustível entra nesse contexto. Falando como leiga, essa questão que vocês estão discutindo não é resolvida com o híbrido de etanol com elétrico? Acho que o professor Moreira pode responder. Sim, eu acho que é a maneira de agradar gregos e troianos, né? Você tem uma indústria de baterias tentando se desenvolver tudo, e você tem a solução do etanol, que também colabora. O grande mérito de juntar os dois é que o automóvel vai consumir menos eletricidade do que um carro puramente a bateria e menos etanol do que um carro puramente a motor de combustão interna. Então, o que eu vejo de grande vantagem é o seguinte:
dizer que hoje a gente abastece apenas 6%, desloca só 6% dos combustíveis fósseis, utilizando um veículo híbrido, principalmente um plug-in, né, que seria a mistura dos dois, né, um veículo híbrido e que você tem baterias que são carregadas na sua casa durante a noite, por exemplo, e você roda com ele 50, 60 quilômetros na forma elétrica, e quando acabar a eletricidade você tem o etanol lá para poder operar o carro. Então, quando você passar para esse tipo de veículo, a demanda de etanol para abastecer esse 1,5 bilhão de automóveis não é tão grande como é hoje. Então, de 6% que você abastece, sem ampliar a área, você vai poder abastecer 20% da frota. E daí você talvez consiga convencer a humanidade que, olha, nós estamos utilizando, no Brasil, por exemplo, estão utilizando 0,5% da área, 0,4% da área agrícola do mundo. Escuta, deixa eu usar 4% e eu consigo resolver, abastecer toda a frota do mundo. Então eu só vejo vantagens disso, quer dizer, agrada o setor de baterias, que pelo menos está colocando fortunas e possivelmente vai conseguir progressos, e agrada o meio ambiente, porque você colabora com a participação de um combustível que pode chegar a emissões negativas, como apontou o Carlos. Isso é muito importante. Então, mesmo que as baterias ainda emitam alguma coisa, misturado com o etanol, que é negativo, talvez você chegue a um ponto em que seu veículo híbrido plug-in, particularmente o plug-in, é um veículo que roda com emissão zero. Seria realmente um coroamento de um esforço para mitigar, pelo menos no setor de transportes. É claro que a mitigação vai exigir esforços em todas as áreas, mas no setor de transporte de passageiros, de cargas leves, poderia ser por aí. Talvez caminhões também, especulam usar até caminhões híbridos também para isso. E um dia aeronaves? Não, a aeronave não há perspectiva, né? Por enquanto. A bateria é muito pesada, né? Não Você dá. não pode carregar. A aeronave a gente vai pular para que nem o Mandalorian, que é tudo energia nuclear. Tá. Vocês vão estar... Queria ouvir a opinião do professor Goldenberg com relação à eletrificação da matriz de transportes. Olha, primeiro eu queria dizer uma coisa sobre viralatismo, né? Viralatismo no Brasil só ocorre em certos setores, viu? Há setores em que ela não ocorre, viu? Na área de geração de energia elétrica com hidroelétricas, o Brasil não é vira-lata nenhum, né? Pelo contrário, é um dos campeões do mundo, né? E há outras áreas em que o Brasil se dá muito bem. O que aconteceu com o etanol tem uma componente de viralatismo, viu? Porque realmente o governo brasileiro, e aí é o governo brasileiro, né? Ele jamais fez um esforço para defender essa tecnologia nos fóruns internacionais, viu? Não é mesmo? E a única sempre teve um papel também que eu acho bastante passivo, eu creio. Quer dizer, realmente, esse tipo de argumentação que o Moreira desenvolveu é um tipo de argumentação que as pessoas mais sofisticadas acreditam. Eu me lembro, Moreira, até lembrar para você, né? Você lembra que em Joanesburgo, né? Em Joanesburgo houve uma conferência que foi Rio +10. Quer dizer, a Conferência do Clima foi em 1992 e 10 anos depois houve uma conferência da COP, da Conferência das Partes, em Joanesburgo, em que nós participamos e tivemos embates realmente muito intensos, né, com a indústria automobilística, né? E eu verifiquei, por exemplo, que agora o entusiasmo da indústria automobilística por automóveis elétricos está diminuindo, né? Como vocês sabem, né? Quer dizer, aí, sabe como é? Precisa, como disse o Obama outro dia, o presidente Obama, né? Em relação à democracia nos Estados Unidos, né? A democracia nos Estados Unidos só vai resistir diante dos ataques do presidente Trump se as pessoas lutarem por ela, né? E
É o que está acontecendo. Veja que as empresas francesas estavam animadíssimas, mas na Europa em geral, a indústria automobilística da Europa estava pensando em abandonar, proibir a produção de motores de combustão interna a partir de 2035, está abandonando essas ideias, né? Quer dizer, não há a menor dúvida de que há espaço. Acontece que, para não ser vira-lata, você precisa lutar, né? E a união agora inicial entre a Única e a Petrobras é um bom sinal, viu? E eu acho que, inclusive, os analistas aqui no Brasil deveriam fazer um esforço maior para defender as ideias dos quais o professor Moreira tem se mostrado como um dos grandes defensores. Mas o governo tem tido uma posição muito passiva, né? O governo fica fascinado ainda com exploração de petróleo, etc., que, inclusive, ele não pode abandonar, né? Seria, digamos, prematuro abandonar a exploração de petróleo, né? Mas significa que motores de combustão interna não vão ser abandonados em 2035. Isso já é um fato concreto, né? E, portanto, o espaço para a utilização de etanol, sobretudo nessas tecnologias com carros híbridos, né? Ela precisaria ser defendida pelo governo de uma maneira mais incisiva, né? Eu me lembro quando ministro, né, que eu estive na Europa, em alguns lugares, defendendo o programa de etanol naquela época, né? E o que acontece é o seguinte: não tinha virtude nenhuma na defesa que a Europa fazia. Essas histórias, né, de que a expansão da cultura do álcool ia provocar fome no mundo, etc. e tal, era tudo bobagem, viu? E é bobagem. Entende? Isso precisa ser esclarecido e as pessoas que não são burras vão entender isso, né? Eu me lembro, na época, de ter ido em reuniões grandes, na Holanda, sobretudo, que estava preocupada de que havia uma fábrica lá na Holanda que produzia etanol de, acho que sorgo, alguma coisa desse tipo, e que ia ser destruída pela produção de etanol de cana-de-açúcar. E eu fui lá e eu não tomei posição de vira-lata nenhuma. Eu digo, é isso mesmo, vocês vão ser destruídos, né? A tecnologia de etanol no Brasil é superior e não há nenhum motivo para continuar fazendo isso, a não ser que vocês estão defendendo o interesse próprio. Quer dizer, esse tipo de coisa foi feita em outras áreas do Brasil, de modo que vira-latismo não é característica geral do Brasil, né? Mas ela ocupa lugares importantes dentro da burocracia estatal. E em defesa dos vira-latas, eu tinha 2 caramelos e um York lata, que infelizmente morreram agora em 6 meses, mas cachorro não tem nada a ver com isso, né? Você quer fazer o... Quero falar um pouquinho do público desse podcast, que tem muito de empresário e executivo, e está sempre num dilema entre o pragmatismo econômico e, enfim, a emergência climática, o alto custo das soluções inovadoras para lidar com a emergência climática. E a gente está falando disso, no fundo, estamos falando desse pragmatismo também, não sei quanto que ele entra na pauta das COPs de uma maneira geral, ou dessa COP, mas estamos falando disso também. Tem aquela máxima, né, que acordos que começam ambientais terminam comerciais. Então eu queria perguntar aos dois, acho que podemos começar com o professor Moreira, como é que dá para ganhar dinheiro e fazer o que a ciência pede? Bom, eu acho que é até bom que a transição energética seja lenta e gradual, porque senão o empreendedor realmente ele não saberia o que fazer. Ele vai correr um risco de investir numa fábrica hoje e o ano que vem o produto que ela está vendendo não tem mais mercado. Então, eu acho que uma mensagem aos empreendedores é isso, que eles devem sempre se lembrar de que essas mudanças ocorrem, mas de forma lenta. Então, aquilo que eu falei, você faz uma usina de carvão, você quer que ela opere uns 30 anos, talvez 20 anos, para recuperar o capital. Isso
eu imagino que a transição energética não conflita com isso. Os empreendedores podem investir em petróleo, que vai ter petróleo, demanda para petróleo nos próximos 20 anos, podem investir em etanol, que vai ter demanda por 20 anos, podem investir em baterias, que também vai ter demanda. Então, a mudança é lenta. Quanto à segunda, por favor, a segunda parte da pergunta seria... Não, eu queria, basicamente, eu acho que o senhor respondeu. Como é que dá para ganhar dinheiro Exato. e atender, fazer os investimentos, as soluções inovadoras, etc. O que o senhor poderia complementar, talvez, como é que... Como o executivo e o empresário deve agir, então? O senhor deu um horizonte aí de 20, 30 anos. Certo. É com esse horizonte que ele tem que trabalhar, então só fazer coisas que se resolvam nesse horizonte e depois ir mudando paulatinamente, como é que é? Sim, acredito, porque realmente hoje com o avanço da ciência, com tanta pesquisa em andamento, pode aparecer novidades no médio prazo. Então ninguém consegue garantir que uma tecnologia vai sobreviver para sempre, né? Perfeito. Eu queria ouvi-lo também, professor, como é possível o pessoal investir e manter a consciência tranquila, dormir à noite no travesseiro? Está... Olha, Adriana, tem uma resposta simples, viu? Que é simplesmente de cobrar de quem emite carbono, viu? Como a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, né? A lei sobre créditos de carbono, né? Então, você veja, quando essa lei, só para dar um exemplo, quando essa lei for implementada, está demorando a implementação, a Gerdau, que tem siderúrgicas, né? Vai ter, que é uma grande emissora de carbono, vai receber uma carta do Ministério dizendo que no ano que vem ela precisa emitir menos, não é mesmo? E, portanto, cada tonelada de carbono vai ter um certo valor. Hoje, toneladas de carbono têm um valor baixo, a não ser em alguns países, né? Que são os países nórdicos da Europa, né? Lá, uma tonelada de carbono vale 50, 100 dólares, né? Quer dizer, você deixar de emitir uma tonelada de carbono vale 50 ou 100 dólares. Então, isso vai se transformar num negócio, né? Eu acho que a implementação da lei que regula o mercado de carbono no resto do mundo, né? E aqui no Brasil, na Europa já existe isso, né? Agora aqui no Brasil está sendo colocado em marcha, né? E sob esse ponto de vista, a Conferência de Belém, cujas perspectivas não são muito brilhantes pelos vários problemas aí que estão surgindo, né? Ela poderia fazer alguma coisa, né? Ela poderia reforçar a ideia de que precisa ter a regulamentação do mercado de carbono. É como voltar, como disse o nosso amigo no começo dessa conversa, né? É como voltar ao protocolo de Kyoto, né? Quer dizer, os países, ou certos setores, não o país como um todo, mas certos setores vão ser obrigados a reduzir as suas emissões pela lei, não é mesmo? Isto é, aqui no Brasil é uma empresa que emite mais de 25 mil toneladas de CO2 por ano, eu creio que vai ser regulada pelo governo, né? Isso imediatamente vai colocar um valor maior em soluções de tipo CCS e outras, né? De modo que eu acho que, sob esse ponto de vista, as coisas até que estão indo razoavelmente. E o problema que vocês devem ter reparado, eu acho que essa nossa discussão aqui está mostrando claramente, né? É que o senso de urgência de acabar com os combustíveis fósseis terminou. Quer dizer, o mundo não é mais um mundo multilateral, está todo mundo de acordo. Agora é um mundo em que nacionalismos são muito fortes. Então, o multilateralismo está acabando, né? Então, veja, né, que os Estados Unidos estão fazendo um esforço enorme para reabilitar petróleo e carvão, né? E não há nada que se possa fazer. Isso vai durar algum tempo, né? Mas à medida que as consequências
do aquecimento global se tornem mais evidentes, as pessoas vão pensar melhor. Isso significa que a escala de tempo, que era 10 anos, 20 anos, passou a ser uma escala de tempo mais longa, né? Portanto, eu acho que esse problema que você mencionou vai se resolver sozinho. Quer dizer, as empresas vão perceber que elas podem ganhar dinheiro produzindo etanol ou fazendo CCS. Perfeito, professor. Matias? Não, eu acho que a gente está caminhando aqui para o encerramento do nosso podcast, mas não podemos deixar de tocar num ponto muito sensível, que é a eventual exploração de petróleo na margem equatorial brasileira, na foz do Amazonas. E eu queria ouvir a opinião dos senhores aí, começando pela do Ricardo Sparta, quero pôr ele no gancho também. Não, na realidade eu queria passar um pouco dessa pergunta para eles são muito mais experientes e especialistas do que eu. O Brasil eu enxergo como sendo um país, como poucos, se não único, né, com potencial de energias renováveis. A gente tem todos os potenciais do mundo para nos tornarmos uma potência, né, sem ufanismo, né, da energia renovável e da produção com uma menor intensidade de carbono. A gente deveria, aí sim, não ter viralatismo e aproveitar isso para, de alguma maneira, colocar os nossos produtos com uma pegada menor no mundo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem grandes descobertas de potenciais de óleo e gás no Brasil. Isso torna tudo um pouco mais difícil, né? Porque se a gente não tivesse esse petróleo, naturalmente o esforço seria todo para um lado. Tendo esse petróleo, ninguém vai querer abrir mão deles, né? E aí eu particularmente, eu acharia que a gente deveria fazer todo o esforço do mundo para reduzir o nosso uso do óleo e gás, mas eu acho que seria ingênuo acreditar que a gente vai simplesmente deixar as reservas por lá. Então, eu queria passar um pouco essa minha observação para saber a visão tanto do professor Rodenberg quanto do professor Moreira, como lidar com isso, né? Com tanto potencial renovável e de ser um grande fornecedor de produtos com baixa intensidade de carbono, mas ao mesmo tempo com enormes descobertas de óleo e gás no momento recente. Como é que a gente lida com isso e não faz algo que talvez a gente se arrependa no futuro? Sim, eu concordo inteiramente com você, viu? E mais ainda, viu? Eu fui ministro do Meio Ambiente e secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, né? E eu acho que a área ambiental do Brasil foi organizada, a burocracia ambiental do Brasil, isso é, IBAMA, Secretaria de Meio Ambiente, CETESB, etc., foram organizadas de uma maneira tal que elas realmente não têm uma visão muito clara sobre esses problemas, né? Quer dizer, tem uma visão muito particularista. Então, veja como o IBAMA está criando caso com os problemas lá na margem equatorial, né? Mas que deveriam estar se arrastando por 3, 4 anos, né? Eu me lembro quando o secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, do governador Alckmin, pergunta para mim por que está demorando tanto a aprovar o Rodonel, né? Entende? Quer dizer, havia grupos ambientalistas extremados, né, que viviam infernando a nossa vida, né, com não permitindo, não querendo permitir que nós licenciássemos o Rodonel. Quem é que pode ser contrário ao Rodonel numa cidade como São Paulo, né? Imagina se não tivesse o Rodonel no estado de São Paulo, como seria o tráfego com 50 mil caminhões, 50 a 100 mil caminhões passando pelo centro da cidade de São Paulo. Quer dizer, o Rodonel tirou esses caminhões do centro da cidade, né? No entretanto, havia muitas organizações não governamentais e até uma parte da burocracia estatal que era contrária, né? De modo que eu concordo inteiramente com você. Quer dizer, eu acho que nós devemos fazer todo o esforço com energias renováveis, mas é irrealista abandonar petróleo porque os outros países não estão abandonando. Quer dizer, o Brasil produz 3% do petróleo do mundo, né? Tem 97% de outros países que estão produzindo. Então, mesmo que nós abandonássemos a produção de petróleo no Brasil, isso só nos prejudicaria a nós e não teria qualquer efeito significativo no resto do mundo, né?
De modo que eu acho que essas duas coisas podem ser feitas simultaneamente e oxalá comece logo essa exploração. O que se pensava antes é que havia urgência, né, de que dentro de 5 a 10 anos seria proibido o uso de gasolina, o uso de motores de combustão. Isso não vai ocorrer. O horizonte de tempo se transformou num horizonte de tempo mais longo. E, portanto, há um papel ainda importante a ser cumprido pelo petróleo. Professor Moreira. Bom, eu diria que não há dúvida de que o Brasil é rico em energias alternativas. É um país tropical, né? O país tropical, uma boa parte da energia alternativa renovável, né, graças ao sol. Então, o país tropical tem vantagens sobre países temperados sobre isso. Então, a produtividade da cana no Brasil ninguém vai plantar na Europa cana porque a produtividade é muito baixa. A energia de coletor fotovoltaico aqui, ela recebe a energia do sol sem nenhuma variação de ângulo, né? O famoso cosseno θ, que atrapalha a quantidade que chega numa superfície. Na Holanda, eles pagam um preço por isso, né? Tem um cosseno θ grande que atrapalha lá. Então, temos muita vantagem. Agora, temos que olhar, acho que precisa dividir em 2 pedaços. Uma coisa é olhar eletricidade. Eu reitero aquilo que eu falei a primeira vez. Fazer eletricidade, o consumidor não está preocupado com o que você usou antes. Virou elétron, está no fio, é tudo igual. Eu tenho um barbeador elétrico na minha casa, lá o meu fornecedor resolveu usar, em lugar de energia eólica, vai usar energia solar. Para mim, o barbeador continua igual, não mudei nada. Porém, quando se fala em combustível, a coisa é um pouco mais complicada. Não adianta você querer fazer um combustível se não tem demanda. Ou então fazer um combustível que é para um mercado pequeno. Se é para um mercado pequeno, aquilo que for feito para consumir aquele combustível, ele vai ser feito de segunda mão, ele vai ser feito com tecnologia antiga para não custar caro. Então você vai perdendo espaço e depois ninguém consegue recuperar essa diferença. Então, reitero aqui, é preciso que você tenha um acordo a nível mundial dizendo, olha, não, etanol realmente a gente gosta, meu país vai usar, eu acho que dá para fazer veículos usando etanol com mudanças muito pequenas. Se isso não acontecer, nós estamos realmente com uma solução que funciona, maravilhosa, mas que não atende o mercado todo. Ela vai atender uma parte do mercado. Então, agora, se você vai usar o petróleo da zona equatorial lá, ou não, precisaria fazer uma conta muito, muito complexa, né? Todo mundo fala, os painéis do IPCC dizem, olha, o que existe de petróleo conhecido no mundo não dá para usar. Se for usar, vai aumentar 6 graus, vão morrer tudo cozido aqui. Então, não dá para usar. Então, já tem excesso de demanda. Agora, nós vamos produzir mais se tem excesso de demanda? Bom, vamos olhar o preço. Se o Brasil conseguir produzir para um preço que supere, que seja inferior ao preço dos concorrentes, tá bom, invista e vai ganhar dinheiro. Mas é importante fazer essa avaliação. Eu realmente não tenho a informação, não sei se alguém tem condições de fazer uma avaliação para saber qual é o custo do petróleo em outros países. A gente sabe que nos Estados Unidos, que eles estão utilizando essa técnica de postos horizontais e tudo, é caro. O petróleo deles está saindo $60, $70. Mas você tem Venezuela, você vai dizer, não, mas a complexidade política e tal, que a Venezuela está fora. E o Oriente Médio? Poxa, tem documentos que falam que no Oriente Médio é possível produzir petróleo a $3, $4. Então, eu não tenho firmeza para responder a pergunta se o Brasil deve ou não deve entrar nessa aventura. Acredito que, como eu falei, a transição é lenta, mas aí é um caso que tem superprodução, já tem o suficiente. E pode ser que não vale a pena e você possa não conseguir vender. Você vê que os árabes estão reduzindo o preço de petróleo, aumentando a quantidade de petróleo de uma forma estranha. Por que estão tentando aumentar a produção? Para reduzir preço, para evitar outras concorrências? Pode ser.
Eu queria usar a vantagem de eu ser uma generalista para fazer uma pergunta para todos aqui nessa mesa, que é, quando a gente está falando que a pauta foi capturada muito pelos ativistas, eu quero saber se na COP30 vai ter também esse raciocínio econômico, na opinião de vocês, ou ela foi uma pauta, será uma pauta também capturada pelos ativistas, no sentido de não endereçar essas questões econômico-financeiras de negócios, porque o seu raciocínio é um raciocínio de negócio, oferta, demanda, né? Custo de produção. Como é que a gente vai ver isso na COP30? Quem quer começar? Eu posso começar até dizendo, porque assim, eu acho que é ingênuo. A COP é uma conferência das partes. Né? Ela é uma conferência onde as grandes decisões elas são feitas por governos, por órgãos multilaterais. Então, assim, ativista não dá palpite nisso. Ativista pode querer influenciar, jamais. A guerra nos jornais, isso pode ser até que os ativistas influenciem muito, mas as decisões que vão ser tomadas durante a COP, elas são multilaterais, e aí é de uma complexidade gigantesca você colocar todos os países de um lado, conseguir tomar uma decisão, né? Isso é realmente muito complicado, e isso tem sim muito do poder econômico, e aí sim dos países, os países que realmente influenciam. Você ter um voto contra, é preciso lembrar que a COP, ela é multilateral, e que todas as decisões têm que ser tomadas por consenso. Se um único país diz não, e esse único país pode ser, com todo respeito a Luxemburgo, que é minúsculo, mas que tem que ser ouvido também, se for Luxemburgo, fala assim, não, é não. E não adianta todos. E isso é muito fácil de ser capturado pelas grandes economias. Mas se você não quer alguma coisa, isso não vai passar. E é por isso que muitas das decisões, que por mais que a gente saiba que elas devem ser tomadas, elas não vão ser tomadas. Porque existe o bloco dos países produtores de petróleo que não vai deixar acontecer nenhuma coisa que seja contrária ao petróleo. Mas eu acho que, assim, voltando para a parte de economia, é aí que entra a habilidade e a iniciativa das empresas, que elas vão ter que identificar por onde eu entro nessa agenda, que eu não conflite com as decisões que são tomadas de maneira multilateral. Como é que eu influencio isso para que o meu negócio possa continuar florescendo ali, ou para que apareça uma oportunidade? Então, assim, a COP não vai ser capturada pelos ativistas, a COP não vai ser capturada pelas grandes corporações. As grandes corporações têm poder para influenciar, mas ela é multilateral. E, aliás, é por isso que ela ela tem muita dificuldade em realmente andar para frente. Os passos são muito pequenos. Então, as decisões ali, elas são são incrementais, né? Muito pequenas, e eu acho que a grande inovação e a grande mudança disso vai vir das corporações em cada país, de como cada país vai fazer isso. É demais esperar que a COP tenha essas definições. Mas a gente acaba de ouvir do professor Goldenberg que o multilateralismo está em seus dias derradeiros, né? Sim, mas é por isso que a COP toma as decisões da COP, e elas são pouco significativas em termos de mudar a economia. Essas mudanças de economia, elas têm que vir das próprias economias. A COP tenta, né, mas o multilateralismo hoje está muito fraco, isso é verdade. Professor? Bom, eu diria o seguinte, a gente sabe por estudos do próprio painel intergovernamental de mudanças climáticas de que a forma mais barata de você mitigar as emissões é através de cooperação entre todos os países. O multilateralismo é fundamental para se atingir os menores custos. Agora, se o mundo está abandonando, eu diria que talvez o exemplo agora do Trump nos Estados Unidos leve a essa visão. Mas ele vai ficar mais 3 anos. Eu ainda penso que o mundo vai ter o bom senso de olhar do ponto de vista econômico que não vale a pena realmente lutar cada país pelo seu quinhão. É melhor realmente uma cooperação a nível internacional. E quanto à presença de ativistas, bom, isso sempre acontece, mas eu endosso o que o Sparta falou. Realmente eles vão à conferência, eles promovem reuniões, fazem um pouco de barulho, mas na decisão final não mandam nada, né?
Então, o ativismo vai estar sempre presente. Aliás, é parte da democracia. Você não espera que numa democracia alguma coisa tenha 100% de aceito, né? De aceitação. Então, você vai ter. Mas eles não mandam nada, não. E a decisão é realmente dos que têm poder econômico, industrial e outras coisas mais. E populacional, né? Eu sempre vejo agora essa briga contra o BRICS, né? E me lembro das reuniões do IPCC, quando um chinês ia falar, um indiano ia falar, olha, eu estou falando em nome de 1,5 bilhão de pessoas. O outro falava, eu estou falando em nome de 1,4 bilhão de pessoas. E hoje o BRICS fala em nome de 3 bilhões de pessoas. Então é bom prestar atenção, que não é uma fala inútil, né? Muito bom. Professor Goldenberg, quer complementar? Não, eu acho que os colegas colocaram corretamente o problema. Eu só tomaria cuidado com menosprezar a influência das organizações não governamentais. Em 1992, eu vou usar a minha experiência pessoal. Em 1992, elas foram essenciais, não é mesmo? Porque elas acabam sendo importantes nas eleições locais. Então, vejam, né? Os problemas não de aquecimento global, mas os problemas da melhoria do meio ambiente, não global, mas disposição de lixo, esgoto, esse tipo de coisa, progrediu muito desde 1992, porque qualquer prefeito sabe que para ser eleito ele precisa prometer dar esgotos para todo mundo e limpar o ar e por aí afora, né? De modo que, por incrível que pareça, essas organizações não governamentais, e tem muitas delas que têm analistas muito bons, não é mesmo? Quer dizer, realmente elas empregam uma quantidade grande de gente que analisa. E portanto, nós estamos num período em baixa agora por causa dos Estados Unidos, né? Mas é evidente que isso não vai durar não vai durar para sempre. E à medida que os problemas se agravam, as pessoas vão voltar a uma espécie de uma cooperação internacional, porque se há uma coisa que é internacional é aquecimento global, quer dizer, carbono realmente, emissões de carbono não obedecem fronteiras nacionais. Não é mesmo? E de modo que não é que a batalha seja perdida, vai ser uma batalha mais longa do que se esperava que fosse. Dá tempo de esperar ser mais longa? Depende, viu? Quer dizer, se você... Aí que está, Adriana. Se você vai nessas conferências internacionais, o pessoal que mora em Tuvalu, naquelas ilhas lá do Pacífico, né? Eles acham que não dá para esperar mais do que 10 anos, né? Porque o nível do mar sobe 1 centímetro por ano, né? E algumas daquelas ilhas estão desaparecendo. Mas, por enquanto, são grupos pequenos. Aqui no Brasil, você vê como as praias estão sendo deterioradas, né? Quer dizer, o nível do mar, aqui no Brasil, subiu 1 metro desde o ano de 1900. E ele sobe 0,5 centímetro por ano. Por aí, 3 milímetros, 4 milímetros por ano. Então, é que ano a ano parece pouco, né? Mas, sabe, aqui no Brasil, você olha, qualquer fotografia que você olhe de Recife, nas praias de Recife, eu vi fotografia algum tempo atrás e era muito diferente, porque 100 anos demoram para passar, mas para quem sobrevive, eles passam, né? E de modo que não há dúvida que a situação vai ter que se agravar um pouco antes que as pessoas tomem mais juízo, né? Só que vai demorar mais, simplesmente. Para você que é jovem, você ainda vai ver um mundo melhor, né? Para alguns de nós, né? Não vamos vê-lo, viu? Boa, professor. A alternativa a sobreviver é pior, né? Então, vamos... Eu não tenho opinião sobre ativismo, não.
Não? Não. Você tem que eu sei. Não. Não. Acho que todos já falaram. Eu lembro da frustração em Dubai, quando os ativistas, no último dia, reclamaram que o parágrafo que falava sobre a transição do carvão ou dos combustíveis fósseis era, ao invés de phase out, veio phase down, né? Então, tipo assim, sério que vocês achavam que na COP em Dubai, e a Índia lá dizendo, eu não vou parar de queimar carvão, sério que vocês achavam mesmo que eles iam falar assim, não, a gente já está preparando para parar de queimar petróleo? Assim, mas é muito simplista, né, essa análise. Sem a participação da sociedade civil, não estaríamos fazendo talvez esse contraponto mais importante, que é o contexto da emergência climática e essa difusão do tema, e sem as ONGs isso simplesmente não aconteceria. O que me preocupa muitas vezes é quando essa pauta é capturada só pelo ativismo, e aí, infelizmente, uma crítica à gloriosa Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. O jornalismo, sim, é capturado é o jornalismo alviverde, né? Chapa branca e chapa verde. Eles ouvem sempre as mesmas pessoas. E quando o chapa branca do governo interessa, é o chapa branca do governo. Quando é a ONG, é o chapa verde da ONG. Então, isso me preocupa, mas eu completamente de acordo, para deixar muito claro aqui, ativista, amigo meu que está me ouvindo, adoro vocês, sem a participação da sociedade civil não estaríamos aqui. De fato, a participação do ativismo nas deliberações da COP são praticamente irrelevantes. E, claro, nesse contexto, as corporações têm muito mais influência sobre os governos do que as ONGs. Isso também falar o contrário seria ridículo. A única coisa, de novo, você me deu a palavra, eu não ia responder, mas o passador de pano é aquele que alimenta o crocodilo torcendo para que ele seja devorado por último. Então, o que eu não faço é passar pano para a ONG. Perfeito. Eu acho que... Mas eu também concordo como leiga. O professor Moreira vai falar alguma coisa. Desculpa, não vi. O que eu ia falar diz respeito à tua pergunta, se dá para esperar, né? Dá para esperar, depende da sua paciência, do que você está disposto a pagar. Por exemplo, tem um estudo feito por um grupo de cientistas muito renome, dizendo, olha, se a gente parar de emitir gases de efeito estufa, hoje o oceano vai demorar 10 mil anos para estabilizar. Ele continuará aumentando e daqui a 10 mil anos ele estabilizará. É claro que o que significa isso? Que hoje são as ilhas do Pacífico ali que estão indo embora, as praias do Rio de Janeiro daqui a 200 anos, e, felizmente, em São Paulo, nós estamos protegidos pela Serra do Mar. Mas, sem dúvida, o preço que você paga por postergar está aí. Ele será cobrado pela natureza e virá. É uma questão de tempo. Eu acho que agora que o senhor falou das praias do Rio de Janeiro, o pessoal vai começar a se mexer mais. 200 anos é depois de amanhã, né? Tá certo, gente. Bom, chegamos ao final. Quero agradecer demais. Não poderia ter sido melhor a nossa estreia com esses dois convidados especialíssimos, como vocês viram, são as grandes autoridades aqui nossas em transição energética. E o Esparta e o Carlos aqui também dão para o gasto. Tá. Tô brincando, gente. Então, novamente, esse é o podcast COP30, Muito Além de Belém, uma coprodução da HSM Management e da ACX Brasil. E agradeço a você que nos ouviu e que você acompanha essa série. Obrigada.